Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz, graça e misericórdia seja com todos nós. Neste dia, 15 de dezembro de 2022. Graças a Deus pela conservação das nossas vidas, né, irmãos? Pelo pão de cada dia, pelos livramentos. E vamos vigiar, né? Orar, vigiar, meditar, examinar as Escrituras, nos aperfeiçoar, obedecer, né, a palavra, ouvir, né, fazer como as virgens prudentes, que ouvem a palavra e a põem em prática. E amém, graças a Deus. E a igreja está aí, né, lutando contra o mal, né, e lutando para chegar lá a Jerusalém Celestial. Graças a Deus, né? Vamos em frente então aí com a nossa história. Nós estamos falando aqui da reforma, né, da Igreja Romana, digamos assim, lá na Inglaterra, né, certo? Nós sabemos que o rei lá, o Henrique VIII, foi o grande, né, reformador lá da Inglaterra, né? Mas ele teve colaboradores, né? Então esse rei Henrique VIII, ele reinou lá de 1509 até 1547, né? Foi um reinado longo, né? E a reforma ela foi realizada por ele, né, pelo rei e pelo parlamento, né? Congresso lá deles, né, os deputados, senadores, né? E durou de 1529 até 1536, né? Porque teve que enfrentar, né, o poder, né, do Papa, né? O poder da Igreja Romana, que era grande lá também, né? E essa reforma ela acabou com o controle papal, né, lá na Inglaterra, e acabou com o monastismo, né? O monasticismo. Ou seja, com os monges, né, com os mosteiros, né, do catolicismo romano. Mas nós sabemos também que teve uma parte do clero romano, né, que ainda se submetia ao Papa, né, por isso é que teve lá as lutas também, né. Então, em 1531, o Henrique VIII, ele começou a pressionar o clero romano, obrigando a aceitá-lo como seu chefe e não o Papa, né? Não é isso? E aí o que ele fez? Ele aplicou várias multas ao clero romano. Aí ele fez o quê? Fez uma convocação nacional da Igreja Romana, né, na Inglaterra, para submeter a Igreja Romana à sua vontade e ao seu poder, né? Ao invés de vocês se submeterem ao Papa, vocês vão se submeter a mim, né? Então, aí o clero é o quê? O clero são os padres, né? Padres, bispos, né? Lá do catolicismo romano, né? E o Papa, né? Que mandava em todo mundo. Então, o clero, né? Não tinha outra saída, aceitou o rei como chefe, como seu chefe, teve seu casamento anulado, e em 1533, e no mesmo ano, casou de novo. Então ele forçou, né, o clero romano a abandonar o Papa, fazer o casamento dele, né, anular o casamento e fazer o outro casamento. Em 1534, foi assinado lá na Inglaterra um ato, né, uma lei chamada Ato de Supremacia do Parlamento, né, que fazia o quê? Declarava o rei como o único chefe supremo da Igreja da Inglaterra, né? Então, o parlamento representado do povo, né? E também em união com o clero que era romano e passou a não ser mais. Então, eles declararam o
o rei Henrique VIII como chefe supremo da Igreja na Inglaterra. E ficou isso aí, né? Os reis, não só ele, como todos que vieram depois dele, se tornaram, eram considerados como os chefes supremos da igreja deles lá. Como nós sabemos, é chamada de igreja anglicana, né? E aí o que mais que ele fez? Foram canceladas todas as taxas impostas, né, mandadas para Roma. Então tudo que era mandado para Roma de taxa e imposto foi cancelado. E os seus súditos, né, o povo lá inglês, né, foi obrigado, os seus súditos foram obrigados a negar a autoridade papal. Aí teve um rapaz lá chamado Thomas More, né, Thomas More, e ele recusou-se a obedecer o rei. Thomas More era uma pessoa que tinha uma grande influência lá também, né? Era um católico, né? E aí o rei mandou executar esse Thomas More, foi executado, porque não quis obedecer lá às suas leis, né? No ano de 1536 foram fechados 376 mosteiros e as suas propriedades foram confiscadas, né, para a coroa, né? Então o rei, né, coroa do rei, ficou sendo, né, a proprietária dos bens confiscados aos mosteiros, né, e a todos aqueles que tinham propriedades, né, e que eram ligados a Roma, né? Aí em 1539 foram fechados, né, o restante dos mosteiros. As suas propriedades foram distribuídas, né, entre os membros da corte e da classe média, né? Eram muitas propriedades, né? Por isso é que a Igreja Romana mandava, né, e desmandava, não só na Inglaterra, mas em toda a Europa e aonde ela apareceu, né? Ainda em 1539 foi editado pelo rei e pelo parlamento, né, outra lei, né, chamada um ato, né, contendo 6 artigos que reafirmava o quê? A transubstanciação, né? Transubstanciação do pão e do vinho da ceia, né? A comunhão sob uma espécie, né? Certo? O celibato e a confissão auricular. Então, o que significa isso? Foi assinada uma lei, né? Confirmando tudo aquilo que o catolicismo romano ensinava, né? Certo? Ensinava a transubstanciação do pão e do vinho, nós já vimos aí o que significa isso. A comunhão sob uma espécie, quer dizer, sobre o pão e o vinho, né? O celibato, o clero não era para casar, e essa confissão auricular, quer dizer, aquela confissão que os católicos fazem para os padres, né? Vão lá, falam no ouvido dele e recebe lá, né, o perdão dos pecados, como dizem eles. Então a Igreja da Inglaterra, ela ficou fiel à teologia de Roma, ou seja, a teoria da Igreja da Inglaterra foi praticamente a mesma teoria, né, da Igreja de Roma, do catolicismo romano, e que os teólogos aí chamam de teologia, né? São as teorias deles, né? Teorias, filosofias, teologias, né? E tudo mais aí que a gente sabe. Então, o Henrique VIII libertou a Igreja da Inglaterra, né, do papado, e a colocou sob o total controle do rei, né? Tornando-a uma igreja estatal. Vamos prestar atenção nisso aí, né? Uma igreja estatal oficial, que era isso que ele queria, né? Imitando o catolicismo romano e o papado. Vamos parar por aqui hoje.
e amanhã a gente continua, se Deus quiser, e paz seja com todos nós.